Olá, seja muito bem-vindo a essa terceira aula e eu espero que você esteja gostando do nosso workshop Livro do Pânico. Como eu prometi, eu vou te explicar hoje por que é que, muitas vezes, a terapia psicológica também não funciona. E eu vou começar te explicando o que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava no primeiro período da faculdade de psicologia. E muito entusiasmado, eu já era terapeuta, já era hipnoterapeuta, já trabalhava com hipnose e tinha excelentes resultados na clínica. E eu estava buscando a faculdade de psicologia, tanto porque eu queria pesquisar mais profundamente, quanto aumentar a minha autoridade na área, né? E me aprofundar, tendo maior conhecimento sobre os mecanismos do psiquismo humano. Eu queria curar pessoas. Eu queria ajudar as pessoas a se libertarem das suas dores, porque eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente insegura, eu já tive ataques de ansiedades terríveis, eu gaguejava muito, enfim, minha vida era terrível. E eu sei o quanto foi lento e doloroso a minha escalada para superar todas aquelas adversidades. E eu sabia que haviam atalhos, caminhos mais rápidos, mais objetivos para se conseguir aquilo. Então, estava lá eu no primeiro semestre, no primeiro período da faculdade de psicologia. E lá tem um professor que eu tenho uma profunda admiração por ele, até hoje inclusive. Eu cheguei para esse professor e perguntei: professor, já que o senhor utiliza a psicanálise, né, e o senhor é terapeuta e trabalha com a psicanálise, eu lhe pergunto, quanto tempo normalmente se leva para curar uma pessoa de síndrome do pânico com a psicanálise? E a resposta dele foi algo que foi muito chocante para mim. Ele disse: primeiro, a sua pergunta já começa errada na origem. Eu disse: por quê? Ele disse: porque psicólogo não é treinado para curar ninguém, não. Eu falei: como assim? Ele falou: se você acha que você está na faculdade para aprender a curar as pessoas, esse não é o papel do psicólogo. O papel do psicólogo é ajudar a pessoa a lidar melhor com sua própria dor. Para mim foi algo absurdo, chocante. Eu não entendi, eu falei: caramba, como é que pode? Quer dizer que eu vou fazer uma faculdade de psicologia para simplesmente ajudar a pessoa a aguentar a dor que ela tem? Isso é muito estranho, muito maluco. Bem, de qualquer forma, eu continuei perguntando e perguntei para ele: olha, mas de qualquer forma, assim, quanto tempo leva para a pessoa melhorar então, né, já que ela não vai se curar de uma síndrome do pânico? Ele disse: olha, normalmente os clientes começam a melhorar com uns 3 anos. Eu falei: caramba, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela não tem esse tempo, ela tem pressa, ela quer se livrar daquilo. Bem, só mais tarde eu vim entender, isso é uma história mais longa, mas resumidamente, só mais tarde eu vim entender que a psicologia brasileira, ela é influenciada por um cara que nem é psicólogo, um tal de Freud, exatamente, o Sigmund Freud. Tem a frase que todo mundo diz: ah, Freud explica. Realmente, Freud explica praticamente tudo o que aconteceu com você. Só tem um detalhe: as explicações não são corretas, e a segunda coisa, mesmo que ele explique, ele não resolve nada. O próprio Freud, ele tinha transtorno de ansiedade. É sério. O próprio Freud, ele tinha uma ansiedade tão grande que toda vez que ele ia viajar de navio, ele tinha diarreia, por incrível que pareça. Bem, enfim, existe um monte de coisas absurdas se você fosse pesquisar sobre o pai da psicanálise, que é Freud. Mas ele teve lá um mérito muito grande, ele criou uma estrutura de estudo do conhecimento humano, da mente humana e tal, enfim, paciência. O que eu quero te falar o que nos importa é que 90% dos psicólogos brasileiros, eles são influenciados na faculdade pelo ensino freudiano. E o ensino de Freud, a filosofia de Freud é que o psicólogo
ele não deve curar ninguém. Ele tem que trabalhar para que as pessoas descubram as suas podridões internas, o que levou a pessoa a ficar ansiosa, o que levou a pessoa a estar sofrendo, etc. Ou seja, é uma terapia baseada no autoconhecimento e não na resolução de problemas. Percebe a diferença? E o que você tem a ver com isso? Simples. Quando você vai procurar um psicólogo porque está com síndrome do pânico, você está procurando ele porque você está precisando de ajuda. E você jura que ele vai trabalhar para te curar, quando na verdade ele foi treinado para trabalhar, para te ajudar a entender o que levou você a ter aquilo e dessa forma você vai conviver melhor com aquilo. É meio maluco, mas é assim mesmo. Agora, perceba uma coisa. Não é só isso. É de tal forma que, se um psicólogo colocar um anúncio que ele trabalha para curar você de alguma coisa, ele pode, inclusive, sofrer uma sanção do Conselho Federal de Psicologia. É por isso que, apesar de eu ter formação como psicólogo, aqui nesse workshop, nesses vídeos, eu não estou me apresentando como tal. Pelo contrário, eu estou usando as minhas credenciais de terapeuta, hipnoterapeuta e presidente da Federação Brasileira de Coaching. Por quê? Porque, na verdade, eu me sinto muito mais livre estudando o psiquismo humano voltado para a cura se eu não vou pelo viés da psicologia. Bem, agora eu acho que você começou a entender por que é que o psicólogo ele não vai necessariamente trabalhar para curar você. É claro que existem exceções louváveis e maravilhosas. Tem psicólogo fantástico que simplesmente esquece tudo isso e trabalha de forma a te ajudar. Só que a maioria deles acaba não tendo as ferramentas. Tanto é que um grande problema de quem tem síndrome do pânico, e você deve concordar comigo, é que tanto médico, quanto clínico geral, como psiquiatra, como psicólogo, dizem que síndrome do pânico não tem cura. E nessas 3 aulas eu estou te explicando que síndrome do pânico é simplesmente algo relacionado a uma exacerbação da ansiedade, e para que você tenha síndrome do pânico, você tem que ter 3 elementos: pão, queijo e presunto no sanduíche misto. Na síndrome do pânico é ansiedade, pressão e sensação de desamparo ou de desproteção, ou como eu falo, de sensação de estar no mato sem cachorro. Tem isso. Aí você vai para o psiquiatra, eu já te expliquei porque que o psiquiatra não consegue te ajudar. E você toma medicamentos e só vai prolongando o sofrimento. Aí você vai para o psicólogo não está treinado para te ajudar. E você já entendeu por quê. E aí você fica no meio disso e ainda por cima recebe o vaticínio, né, a sentença de que você vai ter que se acostumar com isso pro resto da vida. Bem, não é nada disso. Eu já falei para você jogar tudo essas informações fora de que não tem cura, não tem tratamento, etc. Por quê? Eu costumo dizer que síndrome do pânico não tem cura. Sabe por que não tem cura? Porque não é doença. Exatamente. Síndrome do pânico não tem cura porque não é doença. Síndrome do pânico tem reestruturação e libertação. Se você reestrutura isso e se você se livra de pelo menos um dos pilares da síndrome do pânico, você está livre do pânico. E, melhor ainda, já imaginou se você conseguisse se libertar dos 3 elementos? Acabou. Você se livra do pânico de uma vez por todas. Bem, eu acho que isso te interessa. Se isso te interessa e se você está gostando das aulas até aqui, ótimo. Continua, porque na próxima aula eu vou te ensinar uma técnica para que você possa controlar a exacerbação do pânico, para que você possa controlar os ataques de ansiedade. Eu vou te explicar qual é a lógica e vou te explicar como você vai fazer, tá bom assim? E se você fizer, e se você ficar interessado, a gente vai conversar mais. Combinado? Então,
De novo, se você tem qualquer dúvida, se você quer mais informações, se você está gostando, dá um feedback para a gente. Vai ser muito interessante, porque a gente está fazendo isso com tanto amor, querendo ajudar tanto. Então, coloca qualquer comentário aqui, se você está gostando, qual informação você gostaria mais, como a gente pode te ajudar mais, tá certo? Nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Outra coisa, se você está gostando também, divulga para os seus amigos, ou publica, ou compartilha no seu Face, ou nas suas redes sociais, esse workshop gratuitamente, porque ainda dá tempo das pessoas se inscreverem e assistirem ele completamente grátis, ok? Aguardo você na quarta e última aula do nosso workshop gratuito.